Oi, Jardim! Eu sou Gilmirtes, a sua professora das flores e também de outros projetos de papelaria criativa. E hoje eu quero te ensinar a fazer esse brinco aqui para você ficar lindíssima, ainda mais lindíssima nos bloquinhos de carnaval e até vender, né? Lucrar aí nesse período de carnaval para mulherada, para quem quiser aí pular o carnaval bem linda, assim, maravilhosa, com esses brinquinhos que são super fáceis de fazer. E eu utilizei ferramentas manuais mesmo, não precisei de máquinas de corte, por exemplo. Então eu vou usar aqui a ferramenta Pratacel da Wear. Vou utilizar também essa ferramentazinha aqui para fazer pompom, também da Wear. Vou utilizar tesoura de precisão, cola quente e a base regenerativa da Mimo. E também vou precisar de lã, fios de seda e até mesmo esses ganchinhos aqui para brinco, ó, para a gente finalizar os nossos brinquinhos. Esses recortes de fruta, folhinhas e flor vem incluso nesse kit aqui. É um arquivo em PDF que você vai imprimir, cortar com a tesoura e seguir o passo a passo aqui e vai ser um sucesso. Vamos para o passo a passo. Comecei com o tassel e ele funciona dessa forma. Tem esse ferro aqui passando no meio, que ele é removível, que é essencial na hora de fazer o nosso tassel. Ele também dobra aqui ao meio, tá? Aqui eu fiz dois tipos. Um utilizando fios de seda e outro utilizando lã. Eu vou mostrar aqui utilizando lã, mas o passo a passo é igual para qualquer material que você utilizar aí, tá? No caso, com a lã, a gente vai precisar dar menos voltas aí no nosso tassel. Ele tem três tamanhos aqui, ó, possíveis de tassel, tá? O de 2 polegadas, 4 polegadas e 6 polegadas, que dá mais ou menos aí 5, 10 e 15 centímetros. Vou utilizar essa segunda parte aqui, que é o de 10 centímetros. Para fazer com lã, eu dei apenas 5 voltas e já foi suficiente. Lembrando que ele fica frente e verso, já que a gente dá uma volta pela frente e por trás da ferramenta. Se você for usar o fio de seda, é necessário fazer pelo menos 50 voltas. Depois de dar aí todas as voltinhas, a gente vai pegar um pedaço de mais ou menos 10, 15 centímetros para poder amarrar aí no meio, utilizando como base o ferrinho que fica passando aí. É importante que a gente passe esse pedaço de fio, esse pedaço de lã, de forma transversal. Então ele vai passar em cima e embaixo aí, envolvendo toda a nossa linha, a nossa lã, e também vai amarrar o ferrinho. Isso é essencial para o próximo passo, para que dê tudo certo no final. Aí a gente dá um nó bem fechadinho e essa parte, se for necessário para que você utilize em outros materiais, é onde vai ficar penduradinho. Vão ficar aí duas linhas, dois fios para cima, para que você consiga amarrar em algum outro projeto. No nosso caso não vai ser necessário, mas para fazer um nozinho perfeito, é bom que fique sobrando aí essa lã. Em seguida, a gente vai fechar a nossa ferramenta para tassel. E aí a gente vai passar uma outra fita, uma outra linha, um outro pedaço de mais ou menos uns 15 centímetros também, dando algumas voltas. Nesse caso aí eu dei pelo menos 3 voltas, fiz um nó bem apertadinho e cortei completamente esse fio que fica aí sobrando. Depois a gente vai pegar a nossa tesoura de precisão da Mimo e vai passar aí nesses espaços para cortar direitinho a parte de baixo do nosso tassel e separar ele, ficar essa franjinha solta mesmo. Tassel pronto, agora vamos para o pompom. A ferramenta para pompom da Wear vem com essas 3 peças. Cada uma a gente consegue fazer um pompom de tamanho diferente. Eu vou utilizar esse menorzinho aqui para fazer os nossos brincos. E essa ferramenta vem dessa forma, ó. Ela tem duas partes, dois pares de partes, que correspondem à metade de um círculo, e elas ainda se separam aqui no meio, ficando esse ferrinho, um com ferrinho e outro não, que também vai ser algo essencial, poder separar ele na hora de confeccionar o nosso pompom. E aí eu começo a pegar uma ponta do novelo de lã sem cortar, eu só vou cortar no final, depois que eu consigo finalizar o processo aqui, tá? Então eu vou pegar uma pontinha bem aqui no início dessa parte, lembrando que são sempre em pares, tá? Não é para envolver um e depois o outro, são os pares da esquerda e depois o par da direita. E aí eu vou fazendo a voltinha bem apertadinho até o final e depois eu vou voltar fazendo 2 camadas.
Em seguida eu corto, eu deixo bem travadinho aí nesse espacinho entre um e outro e fecho esse lado. No outro lado eu repito o mesmo processo. Começo aqui de um ladinho, vou fazendo voltinhas apertadinhas e volto fazendo outra camada. Corto a pontinha e fecho, ficando assim dessa forma. Agora vem a nossa tesoura de precisão novamente aí e eu preciso cortar de um lado e do outro. Vou colocar a pontinha da tesoura aí e vou cortando direitinho todos os fios, de um lado e depois do outro. Agora eu vou pegar outro pedaço aí da minha lã, mais ou menos uns 15 centímetros também, e vou passar aí no meio. E vou fazer um nó bem apertadinho. É importante que sobre um pouco aí de fita para que a gente consiga prender as nossas frutinhas dos nossos brincos. E se você for fazer algum outro projeto, também vão ser as linhas que sobram para pendurar, para você fazer de chaveiro, enfim. É importante que fique sobrando. Agora eu consigo separar no meio para libertar aí o meu pompom. E aí a gente organiza ele, arruma direitinho. Alguns fios podem ficar maiores e aí a gente vem com a tesoura de precisão e vai diminuindo para deixar ele redondinho, bem perfeito. Com os pompons prontos, agora é a hora da parte de papel. Você vai imprimir o projeto, que também está incluso aí nesse pacote. Além dessa aula mostrando como utiliza, vocês também têm um PDF com as frutas. Agora eu vou precisar prender o tassel no pompom, tá? Sendo que a parte de cima do pompom vai ser onde sobrou os nossos fiozinhos e a parte de baixo vai ser a parte oposta a ele, que é onde a gente vai prender o tassel. Para isso eu vou precisar de agulha e linha. Aqui eu usei a linha o fio de seda para prender. Então eu faço aí um nozinho no final da linha, ela fica dupla, certo? E aí eu passo do fundo para cima do meu pompom. Agora eu volto e finalmente consigo prender aí pelo meio o meu tassel e dou pelo menos mais 2 voltas para ficar bem preso. No final eu dou um nozinho e corto o restante da linha. Agora, com essa parte do pompom que sobrou e com as minhas frutinhas já cortadas, eu pego uma das partes da fruta, passo o cola quente aí no meio, colo aí esse meu fio, ele vai sobrar mesmo, não tem problema. Depois eu tiro o excesso e colo a outra parte da fruta, para ficar frente e verso e esconder também, fazer um acabamento nessa parte aí do meio. Em seguida eu coloco mais alguns adereços, florzinha, folhinha, para ficar bem bonito. E aí eu pego o gancho, esse ganchinho para brinco, faço um furinho com a própria agulha, ou então com um agulhão, algum material que você consiga furar, um pouquinho abaixo aí da fruta, não muito na ponta, para não acabar rasgando acidentalmente. Passo aí no meio, aperto com a ajuda de um alicate, ou então de uma pinça mesmo, e tá prontíssimo o nosso brinco. Vocês têm aí 3 opções de frutas: o caju, a melancia e também o abacaxi, para oferecer aí para seus clientes ou então para você mesma aí arrasando nos seus bloquinhos de carnaval. Agora me conte aqui nos comentários se você gostou, se ficou alguma dúvida, e eu quero muito ver esses brincos por aí, Brasil afora, pulando muito bloquinho. Me marca lá no Instagram ou então comenta aqui que eu quero muito saber como é que ficou o seu brinquinho e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!